todos os tempos. Atenção, pessoal, todos estão preparados? Countdown, tá no jeito? Soltando o countdown em 3, 2, 1... Que o dia do seu poder virá. Deus quer mais o teu caráter do que o teu chamado. Porque sem o teu caráter, de nada vale o teu chamado. Deus está fazendo algo na terra que não começou hoje com vocês. Não começou comigo. He is the ruler of the kings of the earth. Ele é o governador dos reis da terra. And he's inviting you. E ele está te convidando. You're called to shape history. Você é chamado para moldar a história. So you can't live like the rest. Então você não pode viver como o resto. You gotta act like the remnant. Você tem que agir como o remanescente. Hoje o Senhor te batiza com o Espírito e com fogo. I'm from Germany, and at DunamisCon 2024, we as a German team are actually seeing how Brazil is importing things into the German nation. Desde o minuto que eu cheguei aqui na DunamisCon, eu já me senti tocada. A presença de Deus é palpável. Check, check. Se você quer frutificar pro reino, não tem outro caminho, não tem outra escolha. Geração de Eliseu, pra pegar a capa, tem que antes pegar a cruz. If you want to use somebody, use me. Se o Senhor quer usar alguém, usa mim. I'm ready for revival. Eu estou pronto para o avivamento. You think you have nothing. Você pensa que você não tem But nada. when the power and the Spirit of God Mas quando o poder do Espírito de rewrite your Deus story, reescreve a sua história, all of a sudden you de realize, repente você percebe, oh, I got something. eu tenho algo. Eu creio que a única coisa que o Senhor precisa é de homens e mulheres posicionados, falando: Deus, que bom que a gente teve uma DunamisCon muito forte, mas a gente ainda precisa de um avivamento que culmina numa reforma. O que será do Evangelho na nossa nação nos próximos 20 e 30 anos? Qual Evangelho você deixa para os seus filhos? Seja bem-vindo a mais um episódio do Dunamis Hangout, nosso podcast de reforma e avivamento. E aqui estamos num novo formato. Acabou de sair uma bateria de episódios gravados no Dunamis Greenhouse. Episódios com Sammy Rodrigues, com Will Hart, com Gabriel Stridham, direto lá da África do Sul, e também um episódio com um missionário da Nigéria, que não foi gravado no Greenhouse, mas que faz parte do movimento do Portas Abertas, que gravamos no dia de 70 anos de aniversário do Portas Abertas. Então, como tivemos muitos episódios em inglês, a gente vai dar uma desopilada e fazer um formato distinto. Formato que? Perguntas e respostas com o verdadeiro dono desse podcast, o homem que sentou nessa grande cadeira por muito tempo, a minha casquinha de baunilha favorita, Gabriel Namorato. Obrigado, Nicolas Moretti, por essa apresentação. É a melhor que eu já tive na minha vida. Com certeza. Inclusive, o Nick tá lançando um curso aí, você que sabe aquele irmãozinho na igreja que, tipo, coloca o fulano lá pra apresentar o pregador? Você que é esse irmãozinho, pega esse curso aí, que é o curso de como
introduzir grandes homens de e mulheres Deus. de Deus. Isso, muito bom. Cara, muitos episódios em inglês, cara. A lot of English. Tipo, a grande verdade é que o cara não tá aprendendo inglês aqui no canal do Dunas porque não quer. Não, e assim, se você não assistiu os episódios só porque tá em inglês, aí você tem o quê? Você tem inglês-fobia. E você precisa ser tratado. E eu quero trazer uma recomendação no episódio de inglês que saiu recentemente, do Theo com o Mark Chirona, que tá assim, mano... Tipo assim, esquece tudo que você vai ouvir nesse episódio aqui, só escuta aquele lá. Porque ali é uma aula de teologia carismática, profecia. O Mark dá 3 voltas, vai embora. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. O objetivo desse episódio aqui é um perguntinhas e respostas com um tema que a gente adora, que é como viver uma vida sobrenatural. Estamos fazendo nesse formato, até porque os outros episódios ficaram muito cabeçudos. O último episódio foi de um mártir da Nigéria, o outro episódio foi sobre aqui é teologia reforma. descomplicada. Não, aqui... Eu ia falar uma frase que eu não posso falar, mas é uma teologia que não é de boteco, porque isso é pejorativo, não vai no boteco. É uma teologia do café da manhã. Do cafezinho da manhã. Do brunch. É a teologia para iniciantes. Não, você tá tomando agora um café, pão na chapa, com saída de requeijão. É teologia na prática. Teologia na prática. Porque a galera pergunta, vocês falam muito aí, como é que a gente vive esse negócio? Eu quero viver esse negócio de cura, de orar em línguas, de batismo do Espírito Santo. Pô, o Dunamis é sobrenatural e eu quero viver isso. Então, nós acreditamos, Atos capítulo 4, verso 33, com grande poder, com grande Dunamis, eles davam o quê? Testemunho da ressurreição. Então a gente acredita que você tem que viver com grande poder para dar testemunho de que Cristo ressuscitou. Exatamente. E por isso, como viver de maneira sobrenatural. Não dá pra só crer, tem que viver, cara. Isso aqui é, na verdade, o Namorado, ele compõe uma série nesse Hangout. Toda vez que ele vem, o episódio tem que começar com como. Como, o próximo vai ser como fazer um bolo. Porque vai acabar todos os assuntos sérios. Como fazer um bolo. Na moral, nós temos muitas perguntas boas aqui. Sim. Mas a gente quer engatar ou a gente quer começar metendo louco? Mano, aqui, se é Dunamis Hangout, é metendo louco. Beleza. Sempre, né? Então a gente vai começar Isso é uma ótima pergunta, que é: como eu posso receber um dom? Receber um dom. Olha... Pode ser cabeçudo aqui? Não, vamos fluindo. Porque o que acontece? Isso aqui é uma coisa que a grande maioria do mundo carismático, pentecostal, avivado, não sabe, assim, ou não sabe ou não vai atrás, e a gente comete erros em relação a dons. Por quê? Você tem duas palavras de dom no Novo Testamento. Você tem, por exemplo, quando Paulo está dizendo a salvação, ela é de graça e ela não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom, ela é dolor no grego, dolor. E dolor representa e significa presente. Aí sim tem aquele negócio de dom, você é um presente, você é um dolor. Eu te dou presente, ele é teu. Você é um presente. Não é essa daí. Então, você tem dolor. Agora, aquele dom que a gente vê em 1 Coríntios 12, 14, não é dolor. Exatamente. Dolor. É carisma, charisma. Perfeito. Então, o dom de palavra de conhecimento, o dom de cura, nesse momento agora é a palavra charisma. E charisma não é presente. Charisma é capacitação. Por que é importante? Porque os dons são do Espírito Santo, não são seus. Então não é que você recebe o dom de cura e o dom de cura é seu. Não. O Espírito Santo te capacita a curar, mas quem cura ainda é o Espírito. Então acho que é a primeira coisa, quando a gente entende a diferença, porque como a gente só mistura, dom é presente, então o dom de cura é um presente, Deus me deu o dom de cura, então é meu, ele não pode me dar. Não é assim que funciona. E até o texto que a gente fala de dons irrevogáveis, ele ainda tá falando de charisma, então a capacitação é irrevogável na questão de é o Espírito Santo quem escolhe. Então a gente não tem escolha em ser usado ou não por Deus. Agora, para responder essa pergunta depois dessa minha chatice aqui, Não, foi maravilhoso. Como receber o dom? Paulo vai dizer, buscai com zelo os melhores dons. Agora, o que significa esse buscar com zelo os melhores dons? Esteja disponível. Tenha um desejo de ser usado, de ser capacitado pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar, Nick, essa frase, acho que eu até já falei em algum outro podcast, mas é super anotável, você pode até comentar ela aí pra galera pegar, que é: o dom,
ele é uma capacitação necessária para uma missão específica. Perfeito. Então assim, nossa, eu trabalho aqui na Faria Lima e eu tô querendo o dom de sinais e maravilhas. Cara, não tem o porquê o Espírito Santo te capacitar com o dom de sinais e maravilhas ali no meio. Claro, não vou limitar o mover de Deus, pelo amor de Deus. Mas é muito mais útil e necessário um dom de palavra de sabedoria. E aí vem um ponto importante que é, eu acredito que unção, ela sempre responde demanda. Deus não unge se não existe demanda. É isso aí. Então, Nick, eu quero dom de cura. Então, o que eu preciso fazer? Ó, eu preciso clamar para que Deus, ele me dê esse dom, mas eu também acho que você precisa orar por cura. Exato. E eu acho que a resposta para receber um dom é sempre pela fé. O sobrenatural é por demanda, é isso aí Então mesmo. assim, cara, Nick, eu quero começar a orar por cura. Só ora por cura. E aqui eu tenho um ponto importante. Eu não preciso... Nick, como é que eu vou saber se eu tenho um dom? Você só vai saber se você tem um dom orando. Exato. E isso existe talvez uma falta de entendimento nosso, de que eu espero receber um chacoalhão, um tremelique para depois orar. Mas você fez, a tua fala aí foi justamente por conta dessa mal interpretação do presente. Porque como é que eu sei que eu tenho um presente? Eu ganhei ele. Eu sei o dia que eu abri lá no Natal, no meu aniversário. Agora, a capacitação do Espírito Santo não é esse presente. E quero falar mais. Você pode orar por cura e as pessoas podem ser curadas sem você ter o dom de cura. É, claro. Porque você ora pela fé no nome de Jesus. Sim. Então, tem uma distinção entre eu orar pelo nome de Jesus e as pessoas serem curadas e eu ter o dom de cura. Então, Nick, você acredita que se eu orar agora por uma pessoa através do nome de Jesus, para que ela seja curada pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, isso pode ser operado, porque toda a autoridade reside no nome a autoridade está no nome de Jesus. Da mesma maneira que você não precisa de um dom específico para expulsar um demônio. Exato. Então, existe uma distinção e os dons, eles crescem na medida que a nossa fé cresce. E aí a frase que eu sempre falo do John Wimber, que é fé se soletra risco. Uau. Então, se eu não abro risco, não tem necessidade de fé. Então, Nick, eu quero ver grandes milagres. Você vai ter que correr grandes riscos. O cara tá querendo sinais... Cara, pra necessidade do dom de sinais e maravilhas, brother, você tem que estar num lugar onde o natural já não funciona mais. Exatamente. Você quer pedir isso mesmo? Entendeu? Tipo, eu quero ver sinais e maravilhas. Cara, provavelmente vai ser um momento de extrema fome, de extrema necessidade, de extrema cura, de, sei lá, cara, seu barco vai afundar, porque é aí que o sobrenatural vai ter que acontecer. E como sempre, mandaram aqui a pergunta é, e se eu oro e a pessoa não é curada, o que eu faço? Eu preciso garantir que eu... amei a pessoa. Exatamente. Que é o que a gente falou no episódio de como orar por cura. Que mais? Porque eu acho que essas perguntas, Nick, a gente falou isso lá, mas mas se a pessoa não for curada, sempre vem numa situação muito mais hipotética do que real. O cara fica preso na própria cabeça dele. E você tá construindo uma imagem. O cara fica preso, mas se não acontecer... Aí não ora por ninguém, cara. Cara, é bem provável que a pessoa vai ser curada, que ela vai receber uma melhora, que ela vai ser tocada. E eu também penso isso, viu, Nick? Cara, às vezes a gente tá orando por cura e aí a gente vê, de 0 a 10, quanto você melhorou? O cara, 9. Eu nem oro mais, mano. Eu falo, meu amigo, você tava com uma dor e o negócio agora tá literalmente foi embora. Só tem esses outros 10% aí que às vezes nem tem. Às vezes ainda é o cara, tipo assim, estranhando que o corpo dele não tá mais doendo e tudo mais. Então assim, não fica preso nessas situações hipotéticas. Ore por cura. Por quê? Porque tá na grande comissão. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão veneno mortal e nada acontecerá, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Abra espaço para ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, pelo nome de Jesus, você pode viver isso, e acho que tem um progresso importante de que, e aqui eu vou muito na linha do que o namorado falou, é algo que a gente acredita no Dunamis, que é sobrenatural, ele é sim prática. A prática da presença de Deus e a prática do sobrenatural desenvolvem a sua fé, quebram o medo e fazem você conseguir ser muito mais, você ter muito mais fé e você ver milagres muito maiores. Então, Nick, eu não tenho fé para orar por um braço quebrado, então ora por uma dor de cabeça. Começa. E você vai perceber até mesmo, o namorado pode contar, mas eu já tive muitos momentos de ministração onde eu tava orando no lugar e eu discerni que a fé tava baixa e antes de começar a chamar
a pessoa que tava surda, exato. cara, a gente foi orando por dores musculares, a gente foi orando por pessoas que estavam com trava de movimento, por alguém que tinha um osso quebrado. E quando a fé começa a subir, até a minha própria fé às vezes, cara, você começa a abrir pro risco, e eu acredito que Deus é bom pra curar. A fé, eu vejo que ela é tipo um cartão de crédito. Quanto Isso mais é você muito bom. usa, o score vai aumentando. Porque e você vê isso na palavra. Antes de Pedro ter andado sobre as águas, Jesus multiplicou pão na mão dele. Entendeu? Então é um score. O cara teve um score inicial ali que era tipo, cara, Jesus só pegou o pão, abençoou e devolveu o pão idêntico na minha mão. Tipo, aí eu fio dentro do cesto, aí eu tiro um pão. Ai, meu Deus, tem que sair outro. Meu Deus, saiu outro. Meu Deus, saiu outro. Meu Deus, saiu outro. E aí o cara subiu o score dele. Aí agora, quando ele vê lá Jesus andando sobre as águas, ele faz um cálculo. Pera, se Jesus agora, 9 horas atrás, fez multiplicar pão na minha mão, é o mesmo Jesus que consegue me fazer andar sobre as águas. Jesus, me manda andar sobre as águas. Então é igual cartão de crédito. Quanto mais você vai usando o cartão, mais eles vão te dando limite. E você vai sendo responsável, mas vão te dando limite para você poder usar. Então, assim, fé é esse músculo gradual. Então, realmente, não espera começar a levantar alguém de uma cadeira de rodas. Começa orando por dor de cabeça na tua escola, na tua faculdade, na tua igreja. Começa orando, chamando, perguntando. Às vezes o que falta, Nick, é terminar um culto, uma reunião, uma célula e falar: alguém que tá com uma enfermidade hoje? Alguém que tá com uma dor hoje? Aí tem 2 irmãos lá, cara, tô com uma enxaqueca desde que Isso aqui é muito bom, porque o que você tá falando, talvez, pra gente é natural, mas eu tava conversando com uma pessoa, ela falou, cara, o que mais me impressionou ouvindo os podcasts de vocês falando do sobrenatural é a naturalidade que vocês tratam isso. E tem também uma outra linha no pensamento pentecostal que trata a experiência dos dons do carisma apenas como uma efusão. Então eu vou orar em língua só quando eu estou num ápice sensorial, o que é uma efusão. Não é verdade, porque você não é possuído pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, eu acredito sim que você pode estar sendo tomado pelo Espírito, isso é uma resposta. Sim. Mas eu não acredito que a única maneira de você fluir num dom é através desse processo efusivo. Porque você não vê isso acontecendo nas Escrituras. Para mim, uma das passagens mais fundamentais para você entender a naturalidade do sobrenatural é a passagem em Atos, ali pro final de Atos, capítulo 21, quando Paulo ora por Eutico. É capítulo 20 ou capítulo 21? Quando ele ora por Eutico. Que Paulo tá pregando durante a alta madrugada, claramente ele tá pregando ali no que seria talvez uma esquina, ou ele tá pregando dentro de um teatro, ou um prédio grande, porque você percebe que as pessoas, elas estão nas janelas assistindo ele, e você não dá pra saber se a pessoa tá do lado de dentro ou do lado de fora, muito mais provável do lado de fora, então ele tá ou num beco, ou numa rua, e as pessoas sobem nos prédios pra ouvir ele, e destaca que um rapaz está no 3º andar, que é esse rapaz Eutico, e ele tá literalmente nanando na pregação de Paulo, porque já tá muito tarde. Ele cai dormindo, cai do 3º andar, todo mundo começa a gritar que ele morreu, e Paulo vai e o abraça. E quando o abraça, o rapaz ressuscita, volta até o lugar, e o que Paulo faz? Volta a pregar. Então você percebe que Paulo não só ressuscita o cara de mansinho, como ele ainda faz isso entendendo que é pra não dispersar a multidão, para que eles focassem na palavra. Exato. Então essa passagem, ela pode passar batido, mas ela representa a naturalidade do sobrenatural. Então não é uma parada onde ele tá bradando e as pessoas estão sendo tomadas pelo Espírito, não, ele tá fazendo uma exposição, e provavelmente pro cara naná, não era uma exposição visceral. Ele tava pregando sobre Levítico. Mano, ele tava fazendo alguma exposição genealogia. E é muito comum você ver que Paulo se reunia com a galera pra fazer processamento do que tava acontecendo nas viagens, é aquela conversa teológica, resolve a dúvida do cara, e vamos ter esse tempo de debate, o cara dorme, então é naturalmente sobrenatural. Então eu não preciso de uma efusão. Sim, isso é bom porque, por exemplo, eu sei que a galera perguntou aí daqui a pouco sobre orar em línguas. Nossa, tem várias. E aí, cara, muita gente não consegue ser batizado do Espírito Santo, não ora em línguas, porque o cara trava com esse pensamento de que a língua do cara vai enrolar e ele vai começar a orar em língua sem conseguir se controlar, o que é mais um erro, que é o que mais ainda queima o filme pra nós, avivados, carismáticos, pentecostais, porque
esse negócio de do nada a pessoa levanta e começa a profetizar, não precisa ser assim, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Se o Espírito está sujeito ao profeta na hora da profecia, o Espírito está sujeito ao profeta para qualquer dom. Então você consegue orar em línguas a hora que você quiser. Eu vi até que você respondeu isso lá no teu canal também, uma parada mais ou menos assim. E é isso. E eu explico até pra galera na hora que tu batizar. Falo, gente, ó, é o seguinte, a gente vai impor as mãos sobre vocês e Jesus vai batizar vocês, se for da vontade dele, se vocês também abrirem espaço. Agora, não espere sair da tua boca automaticamente orar em língua. Você vai ter uma vontade e você vai ter que ir atrás dessa vontade. Aí eu falei, sabe por quê? Porque quando eu oro por cura, eu não sou tomado pelo Espírito Santo e a minha mão levanta e eu fico tipo, não, eu não quero, e eu encosto no Nick e oro por cura. Não. Então, eu não sou tomado pelo Espírito para fluir no sobrenatural. Eu, pela fé, sei que tenho o Espírito Santo e posso ser movido por ele, e aí é isso. Eu fluo. A única vez que eu tive uma experiência de ser realmente tomado, tipo, mano, eu tenho poucas memórias, foi num culto de um pregador chamado Cash Luna pregando, que aí foi assim, foi gente roubando. Mas aí você abriu, entendeu, o espaço. Não, quer dizer que ele não faz. Mas foi uma vez em 10 anos. E você foi abrindo, e você foi ali se embriagando no Espírito, e é isso. E é isso. Então assim, é importante criar essa distinção, porque isso vem de um pensamento pentecostal clássico, que é na hora que o Espírito Santo repousa, performático, né? E que cria muitos absurdos. Então, tipo, eu não preciso estar gritando pra orar em línguas. A maior parte do tempo que eu oro em línguas é lavando louça, tomando banho, isso aí. Arrumando coisa na minha casa, e tô ali fazendo meu café, e eu estou fluindo em línguas, deixando com que o meu espírito interceda por mim e o meu homem interior seja edificado. E nisso, fizeram uma pergunta ótima pra gente entrar nessa linha do batismo no Espírito Santo. Bora. Que fizeram, fui batizado no Espírito Santo e não sei por onde começar. Muito bom. Eu acho que... acho que por onde começar, eu não sei como foi essa experiência. Eu também não. Eu não sei como foi essa experiência, mas assim, cara, agora que você é batizado com o Espírito Santo, entenda que você tem uma responsabilidade. Você não tem poder, você tem dever. E a gente mistura isso. A gente acha que agora que eu sou cheio do Espírito Santo, transbordando, eu tenho poder de orar em línguas e ser o cara espiritual no meu culto. Não, pelo contrário. Você tem o dever de orar em línguas para se auto-edificar, para ser uma bênção. Você tem o dever agora de ser testemunha em Judéia, Samaria e Rio Pequeno, entendeu? Vou fazer aqui só por causa do Nick. Mas você tem esse dever, cara. Você tem um dever de fluir no sobrenatural. Você não pode enxergar o fluir no sobrenatural agora como, tipo, credenciais VIPs. Pelo contrário, elas são credenciais que te permitem viver e obedecer Jesus de uma melhor maneira. Então o que eu falei pra você é, como o Nick tá falando aqui, coloque como agora mais uma disciplina espiritual na tua vida, a oração em línguas. Coloca assim, 15 minutos por dia. E namorato, já vou responder a pergunta aqui. O orar em línguas é eu ficar falando coisas sem sentido? Oração em línguas, assim como eu creio como o Dr. Robert Menzies, que é um pós-doutorado em teologia pentecostal fantástico, então já recomendo aí pra galera, Robert Menzies. Ele tem um livro inteiro, inclusive, sobre língua, chama Glossolalia, é o nome do livro, e eu creio, assim como ele, que são, sim, palavras inteligíveis, ou seja, não dá pra você entender o que você tá falando. Por quê? Porque, cara, o que sai da nossa boca quando nós estamos orando em línguas, ele é apenas uma reação natural de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Então é como você pega uma pedra, joga num rio, e a pedra afunda na água e faz aquele brum, aquele barulho. Esse barulho não significou nada. O que é esse barulho? É um barulho. Agora, esse barulho, ele é uma reação física, sonora, do quê? De uma pedra entrando dentro da água. Então, a mesma coisa. Então, o que sai da sua boca que não dá pra entender nada é orar em línguas. Então, por que é importante falar isso, Nick? Porque a galera... Você viu recentemente uma doideira que uma menina falou que escreveu em línguas? Cara, isso é mentira, não existe, não tem como. Por quê? Porque não é um dialeto, é somente um som, entendeu? Então, quando você tá orando em línguas, eu vou falar aqui, obviamente, debaixo de temor, mas assim, xarabá, eu não tô orando em línguas aqui, tô só falando aqui sílabas. Xarabá, eu consigo escrever xarabá, você escreve aí no iPad, chá, C-H-A-R-A-B-A. Nossa, isso significa Deus é legal? Não.
Só é um som que saiu da minha boca. Então não é o que você tá saindo. Nossa, porque eu orei e eu acho que eu falei exatamente Jesus é um cara muito massa. Porque se você falar só xarabá, então só fica falando Jesus é um cara muito massa, Jesus é um cara muito massa. E como eu consigo explicar isso pra galera, além de tudo que eu já falei? Porque o dom que existe pra acompanhar, que é o dom de interpretação de línguas e não tradução. Então quando eu interpreto, eu tô interpretando o sentido e não o literal da palavra. Porque senão o dom seria chamado de tradução de línguas. E aí, e aí você nem precisaria mais disso. Por quê? Porque o Google Tradutor já teria resolvido pra você. E dizer que, ao mesmo tempo, você pode também ter uma channelagem, você pode falar uma língua existente. O ponto isso é um milagre, isso aí pode acontecer. E o ponto central é, o que existe é uma demanda não bíblica de atribuir um sentido existente para falar que as línguas elas têm que ser outras línguas e não, na verdade você tem respaldo bíblico tanto para um quanto para outro. É só você não criar extremos. Falar que é só glossolalia também é errado. Falar que é só xenolalia também é errado. A Bíblia, na verdade, aborda as duas perspectivas. E como nós mesmos falamos aqui, vai ser xenolalia quando o Espírito quiser. Perfeito. E quando tiver a necessidade. Por que o Espírito te daria xenolalia se você tá no meio de brasileiro? Imagina, eu começo a falar aqui, the books on the table, eu começo a falar inglês assim, pra quê? Entendeu? Não, é quando você estiver, obviamente, evangelizando num país onde tem uma língua que ninguém consegue falar, e aí ele vai te capacitar. Eu tive uma experiência, muitos anos atrás, de, inspirado pelo Espírito, conseguir falar pregando e entendendo espanhol por uma janela muito curta de tempo, e foi uma parada do Espírito. Nunca aconteceu de novo, eu não sou um fluente em espanhol, foi algo inspirado pelo Espírito, que aí já entra na utilidade dos dons, que é servir o corpo. Os dons, eles não existem para me servir, os dons existem para benefício do corpo. E aqui quando eu falo benefício do corpo, não é benefício do outro. O corpo me inclui e inclui o outro. E expandir a igreja. Que é uma outra coisa, né? Porque aí quando a gente vai pra 1 Coríntios 14, no Falar em Línguas, que é o trato do gentil, a gente também entra numa outra perspectiva que eu acho que a gente pode abordar, porque tem muita pessoa perguntando, que é tipo, então não pode falar em línguas. E na verdade pode, não é isso que o texto trata. Mas o objetivo dos dons finais é a edificação do corpo. Que é o nós. Então é para que o corpo cresça, é para que o corpo ele seja edificado. Então por que em Pentecostes eu tenho um claro exemplo das pessoas falando, e aí você vai entrar numa discussão de se elas estão falando na língua deles ou se eles estão entendendo na língua deles. O Mendes fala que estão entendendo só. Eu também tenho a interpretação mais inclinada a que eles estão entendendo, até pela maneira que o texto estrutura a experiência. Porque eles falam que eles estão bêbados. Então tipo assim, se você escuta o cara literalmente falando na tua língua, ele não tá bêbado, ele só fala a tua língua. Agora, se o cara tá... Se no meio da tua fé, você escuta o cara falando um pouco na tua língua, mas você tira um pouco a fé daquilo e começa a ser um blá, 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 você fala, então tô bêbado, 3 da manhã, 10 da manhã. Eu também acredito que é uma interpretação santa, que eles acabam tendo essa interpretação, mas ela tem um uso fruto ali. Que é testemunhar a ressurreição. Então, eu não acredito que Deus ele tem uma necessidade, e não é que tem uma possibilidade, Deus é soberano e ele pode fazer isso, mas eu não tenho uma necessidade de estar falando em línguas no meu quarto e Deus me dá grego. Exato. Da mesma forma que um dos testemunhos que eu mais gosto, que eu acho que se você não quiser pegar o livro do Dr. Menzies, que é um livro um pouco mais pesado, você pode ler o Falar em Línguas do Luciano Subirá, que é extremamente acessível e faz a introdução inteira do dom e desses contextos. Ele não vai tão fundo na exegese, e ele não é exaustivo como o do Menzies todo porque o material incrível do Luciano. Não é a proposta, é ser acessível, que é maravilhoso. Quando você olha para um dos exemplos que o Luciano fala, é de um rapaz que ele estava pregando, ele estava trabalhando como encanador ou alguma coisa de serviço, vai na casa de um cara e ele recebe um discernimento do Espírito de começar a orar em línguas. E esse rapaz, ao final dele orar, pergunta por que ele estava orando em hebraico. Porque esse rapaz tinha um histórico judeu, ele é tocado pelo Espírito Santo, isso é uma ponta para que ele abra o coração dele para Jesus. Então tem um uso fruto. E isso aqui é importante entender. Os dons, eles não são experiências eufóricas de manifestações. Não. Eles são competências do Espírito para cumprir a grande comissão. Nossa, eu falei bonito agora. É isso aí. Mas eu fiquei surpreso de eu ter a capacidade de falar. Assim, e essa frase? São as competências do Espírito para cumprir a grande comissão. É isso aí. Então, por que eu profetizo?
Para que haja edificação no corpo ou para que o gentil seja convencido? Para que eu falo em línguas? Para que haja edificação do meu espírito e com caráter intercessório. E alcance pessoas. Exato. Também. Ou alcance uma pessoa com caráter evangelístico. Para que nós fluímos no dom de cura? Para que haja restauração, que é o ministério da reconciliação, porque a vontade de Deus de que nós também sejamos curados, assim como somos salvos, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, e para que haja manifestação do poder, e na manifestação do poder haja fé, e a fé que gere convencimento no espírito. Isso aí. Tanto que o processo de Jesus, antes de pregar, Jesus faz algo muito interessante. Ele ora por cura. Sim. Mateus capítulo 4, você vai ver ele passando por várias cidades, expulsando o demônio e orando por cura. O texto fala que ele olha para a grande multidão e aí sim começa a pregar. Então ele faz o quê? Ele junta a caravana. Ele ora por cura, gera fé em todo mundo, aí ele só vem com a palavrinha assim, ó, todo mundo tá prontinho para receber. Então você percebe que ele não prega antes de estabelecer. Na verdade, ele faz o contrário, que é uma reflexão muito interessante. Porque o objetivo da cura não é impressionar as pessoas, é promover fé. E a fé abre o coração para as pessoas receberem a palavra, e recebendo a palavra, elas são transformadas. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos, mas é isso, muito bom. Tá muito bom isso aqui, namorado. Tá bom demais. Aqui, nossa, essa pergunta, ela é boa pela maneira que a pessoa fez e estruturou, que é: preciso fluir em todos os dons? Então, eu acho que essa pergunta vem daquele feedback, daquele background de o dom é meu e parará, porque eu creio que eu posso fluir em todos os dons. Porque qual que é a estruturação? Não, porque eu não posso fluir em todos os dons, porque eu não posso ter todos os dons, porque eu vou precisar do corpo. Justamente, porque não é teu. E você vai ter 100 anos de vida. Eu tenho plena convicção que durante seus 100 anos de vida, você pode, em diferentes momentos da sua vida, poder fluir em todos. Se você tiver em missões que vão precisar em todos, em como é que você trouxe? A demanda de todos. Então, você não precisa, mas você pode. E você pode não no lugar de tipo assim, então eu quero. Não, é um lugar de, cara, no fim das contas, eu só quero servir. Não, gente, o dom não é o final, ele é o meio. Então eu só quero servir o corpo de Cristo, eu só quero evangelizar. Então, se tiver uma época da tua vida, vai dos seus 20 a 30 anos, você tava lá num outro país pregando evangelho, provavelmente você vai ser usado muito em línguas, vai ser muito usado em sinais maravilhas, você vai ser usado em palavra de conhecimento, você vai ser usado em interpretação do Espírito. Só que aí, daqui a pouco terminou sua temporada missionária, você voltou pra Faria Lima, dos 30 aos 40, agora você tá trabalhando numa empresa. Você pode ser usado com palavra de conhecimento, você pode ser usado em palavra meu Deus, palavra profética. Aí depois dos seus 50, entendeu? Então você pode fluir em todos os dons, porque não são seus. Não é que você virou o Thanos com os 9 dons das 5 pedras do Maravilhoso. infinito. Não, você pode ter fluído já nos 9. Entendeu? Só que não são seus. E isso não quer dizer que você não precisa do corpo. Você sempre vai precisar do corpo. E em diferentes momentos, que é o que você estava explicando do corpo, em diferentes momentos pessoas vão fluindo de dons diferentes. Então sim, você pode sim ser usado em todos os dons. Não necessariamente você precisa ser usado. E isso já o cara fica ali fazendo um álbum, né? Ai, gente, eu ainda não fiz sinais maravilhas. Se tá fazendo isso é porque você tá querendo muito mais o dom do que obedecer. Cara, e naturalmente, à medida que você amadurece, você percebe que há dons que você tem muito mais facilidade de fluir. Porque aí tem a ver com o seu ministério. Então, cara, tem gente que tem uma disponibilidade, uma facilidade com o profético muito grande. E tem gente que tem uma facilidade com os dons de poder, que é sinais e maravilhas e dom de cura, que é muito maior. Então, eu sou mais ou menos ungido. Não. É importante entender que o Senhor ele opera de diferentes maneiras e eu me alegro com isso. Vamos lá, que tem pergunta. Mas fique tranquilo, cara. Não bota a pressão na tua vida em eu preciso fluir. Não, bota pressão no eu preciso evangelizar. E aí, consequentemente, você vai fluir, tá? Aqui, ó. Cara, isso é muito bom. Você tem uma dica prática de como exercitar o dom de palavra de conhecimento? Tenho. Palavra de conhecimento, ele tá na categoria dos dons de revelação. Ou seja... Separa as 2 categorias, dos 3 categorias. Tá, então são 9 dons. Dos 9 dons, você tem 3 categorias. Fala, poder
e revelação. Fala são os dons, obviamente, que tem a ver com a tua fala. Então, falar em línguas, palavra de sabedoria e palavra profética, ok? Então, tudo que você declara. Os dons de revelação, os dons de poder que são mais fáceis também, é dom de cura, dom da fé e sinais e maravilhas. E os outros 3 que sobraram, que seria interpretação de línguas, discernimento de espíritos e palavra de conhecimento, ou seja, são 3 dons que o Espírito te revela algo que está oculto. Ah, mas profecia não é isso? Não, porque profecia tem a ver com uma declaração, que é falar a mente e o coração de Deus. Agora, diferente, o de palavra de conhecimento, é o Espírito revelando, né, tirando o véu, uma informação que estava ali escondida sobre o presente e o passado de uma pessoa. Então, como que você vai fazer isso? Quando a gente quer fluir em dons, para estarmos melhores, para receber, ser capacitados de uma forma melhor dos dons de revelação, aqui tá a chave, ó. Leitura bíblica. Por quê? Perfeito. Quanto mais leitura da palavra, mais você reconhece a voz do autor, que vai porque o autor é o Espírito Santo. Então, e é ele que vai te dar a discernimento dos espíritos, falando, ó, isso aqui é da carne, não, isso aqui é demoníaco, não, isso aqui vem de mim. E a mesma coisa, interpretação de línguas, ó, o que eu tô querendo dizer é isso. E a mesma coisa, palavra de conhecimento. Quanto mais você conhecer isso aqui, mais você vai ter, você vai estar acostumado com a voz de Deus. E aí, quando vier, não é coisa da sua cabeça. Você sabe que é ele. Perfeito. E eu sei que também, obviamente, cara, evangelismo. Se jogar. E outra coisa, não ter medo de errar, sabendo que eu não sou julgado pelo meu acerto, pelo meu erro. Não, e todo erro é uma afinada. Ah, então não é pra cá, é pra cá. Isso aqui é muito bom, porque, e aqui é uma coisa que é importante colocar quando a gente fala do profético, que é, no Antigo Testamento, você julga o profeta. No Novo Testamento, você julga a profecia. Então, quando Paulo fala, julgueis as profecias, não extinguais o espírito, quando ele está dando os conselhos finais da carta, ele fala, não extinguais o espírito, julguem as profecias. Então, o que ele tá falando aqui? As pessoas vão falar bobagem. Joga a fralda, vai ter a profetada. Joga o filho fora. Então, e eu não tô... Gente, eu tô falando de 2000 anos atrás, Paulo dando um conselho em uma carta falando, julguem a profecia, não extinguam o espírito. E aqui a gente tem um movimento que, por causa de alguns exageros, nós estamos extinguindo o espírito. Quando você bloqueia o mover do espírito, você é antibíblico. Ponto final. Quando você oprime a manifestação do espírito, porque ela é opressiva, então alguém está recebendo algo do Senhor e você a bloqueia, você a silencia, isto é um movimento de opressão ao espírito ou repressão ao espírito, você está sendo antibíblico, você está operando pelo espírito de Satanás, que é o espírito que não tem discernimento, e ao invés de ser capaz de julgar a profecia, você está extinguindo a manifestação do espírito. E isso é muito importante, porque se eu errar, Deus me ama menos? Não. Se eu errar, eu sou menos filho de Deus? Não. Então, se a minha identidade está firmada, eu tenho clareza disso, eu consigo operar, lembrando que eu preciso amar as pessoas. No fim das contas é isso. Você não vai chegar no meio da rua e falar, ó, Deus te diz. Não, cara, posso falar, a palavra de conhecimento, ela muitas vezes... vamos pra 1 Coríntios 14. Né? A palavra de conhecimento, às vezes, não tem muito só a ver com acertar e errar. Ela tem a ver com a pessoa entender que Deus conhece a história dela. É isso. Deus conhece a tua história, Ele sabe as coisas que às vezes nem você lembrava. Então, eu já vi pessoas entregando palavra de conhecimento, a pessoa falou, nossa, não fez sentido nenhum. E ela chegando em casa, e ela tendo tipo uma conversa com os pais dela, e os pais, não, mas isso aí aconteceu. E a pessoa, nossa, eu não lembrava, eu falei lá pro menino que não aconteceu. A mesma coisa com questão profética. A pessoa vai profetiza e fala, nossa, não faz sentido nenhum, mano. Aí a pessoa chega do metrô em casa, acontece exatamente o que foi profetizado, entendeu? Então, às vezes, eu acho que nós somos carteiros. Isso é muito bom. Quando você é um carteiro, mano, você abre... Eu sou um carteiro, vou entregar uma carta da Bruna pro Nick. Aí eu abro assim a carta, tá cheio de coisa que eu não entendi nada. Por quê? Porque é a intimidade dos dois. Entendeu? Então não fica querendo, quando você recebe a palavra... Isso é muito bom. Entendendo. Ai, mas será que... Nossa, mas o Nick... E, cara, tenha zelo de não adicionar uma interpretação pessoal numa palavra que você recebeu de Deus. E aqui, 1 Coríntios 14, eu gosto demais desse texto, cara. Eu gosto demais. Porque quando ele fala sobre o gentil e o uso
né, do gentio, ele vai falar em 1 Coríntios 14, eu perdi o texto, porque eu não sou tão inteligente assim. Mas agora é a hora que você dá like no vídeo e comenta... Caramba. Não comenta isso não. Não comenta caramba não. Caramba, eu perdi o versículo. Mas qual que é o contexto? É que é pra você evangelizar pro gentio, e quando você começar a profetizar, ele terá a convicção de os segredos do coração dele foram revelados, cairá com o rosto ao chão em prantos, e com a sua boca confessará que lá existe um Deus. Então, existe sim essa questão de ter os segredos do coração revelados. E aqui tem um ponto importante, que é, eu não posso entrar num ponto onde a palavra de conhecimento não é revelar as coisas que ninguém sabe, eu só vou falar a palavra, tipo, não, isso é um outro extremo. Cara, eu vou sim revelar os segredos do coração. Na verdade é a interpretação mais sensacionista de que não existe profecia, a profecia, na verdade, é pregar o evangelho. O que... Não faz sentido. Não é verdade, sabe por quê? Porque se fosse isso, se profecia fosse pregar a palavra, então esse argumento é o argumento que quebra mulher no ministério, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, falando que as mulheres têm que profetizar. Então elas podem pregar. Mas aí, 1 Coríntios 14, elas não podem, fiquem em silêncio lá em Timóteo. Então, e aí? É ou não é? Então, gente, claro que não. Profecia existe, ela é condicional, progressiva e é falar a mente e o coração de Deus acerca de uma pessoa. Eu até respondi isso recentemente. Ainda existem profetas? É claro, porque se nos últimos dias existirão falsos profetas, então, é porque existirão verdadeiros. Aqui, ó, 1 Coríntios 14, 24. Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali... Então, eu não tô profetizando... Isso aqui é importante. Então eu só profetizo pro gentil. Não. Quando a gente estiver profetizando e entrar ali, então a profecia vem antes do descrente entrar no nosso meio, ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Aqui não é um movimento de convencimento hermenêutico, onde eu preguei e ele falou: nossa, essa pregação... Porque senão a salvação vem pela lógica e não pela fé. Você agora mandou a frase da camiseta agora. Essa foi boa. Faz uma foto. Então, tem um exercício aqui, que é um exercício do Espírito, de entender, cara, o que Paulo está aconselhando em 1 Coríntios 14? Não é para não falar em línguas. Isso aqui é fundamental. Paulo não está falando que é errado falar em línguas. Paulo está debatendo a utilidade do dom, e não uma regra de uso. O que ele debate, na verdade, para as pessoas, ele está em 10, 11. E sem dúvida, diversos idiomas no mundo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala. E ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que são ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Gente, assim, não pega só 1 Coríntios 14, e aí, porque você teve, eu te falei isso no outro episódio, uma frustração, porque você ainda não está batizado do Espírito Santo, porque realmente é uma tensão o sobrenatural, porque orar em línguas é estranho e desconfortável, e aí pega só isso aqui e usa isso aqui como escudo porque você ainda não ora, e aí só fica criticando que não pode orar na frente dos outros. Errado, porque é só não você isso. Não, além de não falar, é só você entender o contexto, gente. Paulo está falando para uma igreja chamada Corinto, que é uma igreja extremamente chapada, é aquela igreja extremamente carismática, só que ela era uma bagunça. E aí Paulo começa a resolver essa questão na questão sobrenatural a partir do capítulo 11. Então no 11 ele já começa a setar algumas coisas. Aí no 12 ele começa assim, ó, sobre os dons espirituais não quero que vocês sejam instruídos. Só que agora esse dons aí... ignorantes. Mas tá mal traduzido, né? Nossa, meu Deus, quem sou eu falando mal? Mas aqui, na verdade, não é nem dolor e nem agora carisma. A palavra é pneumatica. Pneumatica, ela significa mais ou menos coisas provenientes do Espírito. Então, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sobre o mover, não quero que vocês sejam ignorantes.
Então, assim, sobre essa baguncinha santa, esse fogo desorganizado, vamos organizar? Vamos organizar o É isso que ele tá querendo dizer. Aí chega o 12, aí o que é o 12? É uma sistemática. É uma Dom sistemática. de cura, dom de tal, ministério, O 13 é contraponto. Aí o 13 é falar assim, mas baixa a bola. Porque vocês buscai com zelo os melhores dons, é tipo assim, no fim, buscai com a motivação correta. Exato. Porque vira a página... Porque se você não tiver amor, de nada vale. Então ele só tá pegando um povo que tava achando que era superior. E aí, qual que é o problema do falar em línguas aqui? É porque o cara se achava superior. O cara chegava, pegava, subia assim. Boa noite, irmãos. Xarabacá, taramatá, arabacá. Boa noite. E quem não entendeu, azar o seu. Não! E é isso que ele tá falando assim. Você não pode subir e orar em línguas na frente do povo e falar o seguinte, eu sou melhor que vocês porque eu oro em línguas e vocês não entenderam, azar de vocês. Então quando o Paulo tá querendo dizer tem que ter alguém pra interpretar, neste caráter onde a minha oração em línguas precisa alcançar alguém, ou seja, não é de edificação pessoal, tem que ter intérprete. E eu concordo. Só que eu digo mais ainda... Sempre que a oração em línguas for de caráter interpretativo, o espírito que inspirou alguém a orar em línguas de caráter interpretativo vai inspirar outra pessoa no mesmo recinto para traduzir, porque tudo vem do mesmo. Perfeito. Eu não sou perfeito. Não. E acho que tem só um detalhe aqui que eu acho que eu realmente quero abrir essa Abra. Que é que Paulo fala, desejo que todos vocês falem em línguas. Porque todos podem. Mas prefiro que profetizem. E aqui não é normativo, é ideal. É o que é mais útil pro corpo, o que funciona melhor. Exato. E aqui, e aí é diferente. Verso 12 é sistemático, verso 13 ele é instrutivo no sentido do objetivo, e verso 14 ele não é sistemático. Ele tá sendo uma instrução de boas práticas, de como é que você conduz um culto. Porque ele tá vendo e fala, gente, essa vontade de esperar de vocês ficar só orando em línguas, que eu queria mesmo, é que vocês tivessem com essa mesma vontade, é de profetizar. É isso, é nesse lugar, é nesse tom que Paulo tá falando. E aí eu vou ser muito honesto, se você não profetiza, era melhor que você estivesse falando em línguas. Então não adianta falar, não é pra falar em línguas porque é pra profetizar. Se você não profetiza, então você não faz nenhum dos dois. Exato. E quem profetiza é superior a quem fala em línguas porque Paulo fala isso. E se você não fala em línguas e não profetiza, você é inferior aos dois. E é superior na questão, mais uma vez, ele não ia se contrapor da questão de superioridade de um ser melhor que o outro. É superior por conta do proveito e de avanço do reino, cara. É superior não como pessoa, é superior na utilidade e na ordem do culto. Se eu tenho, e isso aqui é muito importante. Nick, mas tal coisa pode fazer parte do culto? É que o poder fazer parte é uma questão de utilidade. Então tem coisas que a gente debate, que a gente pode fazer no ambiente do culto, que elas não têm utilidade. Então não é que é errado, é só que às vezes é mal instruído. Então não tem benefício para o corpo, não tem benefício para o gentil, não tem utilidade na celebração pública. Então, superior não é porque você é superior ou porque você é inferior como pessoa, mas é superior na utilidade e na capacitação para que o corpo seja atendido e servido. Exato. Última pergunta, namorado. Última, manda. Vamos lá. Tá sendo tão inteligente esse podcast. Tá, vocês estão gostando? Eu achei que ele ia ser mais divertidinho, zoeirinha, testemunho, mas você fala de grego, aí você me quebra. Vou fazer uma perguntinha baguncinha. Pera aí. Tararatatata. Achei uma aqui. Não, isso aqui é ruim. Caramba, mas as pessoas estão fazendo as mesmas perguntas. É, porque são as dúvidas principais das pessoas. Mas, o que eu acho importante, enquanto o Nick acha ali? Não recuse ficar no nível do evangelho do pode ou não pode. Cara, essa aqui é polêmica, não vou não. Então não faça, não fala dele não. Mas, entendeu? Não fica nesse pode ou não pode. Porque aí você acha que você... eu evoluí, eu não tô mais no pode ou não pode tatuagem. Aí você evolui pro pode ou não pode orar em línguas, entendeu? E aí fica... Eu acho o seguinte... Qual que é o... tem 3 coisas... Isso aqui a gente foi ensinado e eu acho muito importante pra você aprender esse termo. Não tem como. Tem a ortopraxia, você tem a ortodoxia e a ortopatia. O que é a ortodoxia? É a teologia correta. Doutrina correta. É a doutrina, é a palavra, é você ler a Bíblia e entender o que ela está querendo dizer. Agora, você tem a ortopraxia, que é o como
fazer isso aqui da melhor maneira possível. E aí você tem a ortopatia, que é além do como e o que, é a intenção do teu coração. Ortopatia tem a ver com o patos, coração, a intenção. Então, qual que é o problema das pessoas? As pessoas estão tão interessadas e estão tão machucadas com ortopraxias mal feitas que elas começam a distorcer a ortodoxia e começa a botar lentes nela e tentar chegar de maneira diferente. Vou além. Vai além. Além. A sua a ortopraxia errada, ela começa a deixar a sua ortopatia morna. E a sua ortopatia morna limita a sua ortodoxia. Ela vira uma lente. Então, a gente não tem a prática correta, a gente perde a paixão e aí a gente começa a dobrar o texto. Quando a gente fala do mover do Espírito, gente, negar o mover do Espírito... Eu até entendo você ser um continuista moderado e você falar, cara, eu acho que as coisas não são tão comuns assim. E provavelmente por conta do seu ambiente. E tudo bem, é muito mais provável que é o seu ambiente e a sua construção teológica, mas isso não é biblicamente errado. Cessacionismo é rasgar a Bíblia. E eu repito isso com todas as palavras. Cessacionismo é rasgar a Bíblia e negar a história da igreja. Tanto é que a gente viu lá no post, que eu sei que você está conversando, que os argumentos eram sempre na ortopraxia. Sempre na ortopraxia. Mas tem exagero. Eu prefiro falar que acabou do que ficar aceitando os absurdos que são feitos. Mas não tem que aceitar. O seu problema tá na prática mal feita. Então assim, a gente vai... E aí sempre volta pra frase clássica que é: você não joga o bebê inteiro fora porque a fralda tá suja. É isso. E eu preciso entender que o nosso papel é constantemente voltar com humildade, com zelo e com paixão para nós como noiva de Cristo e corrigir os erros. Então, se tem um excesso, corrige em amor. Se tem uma disfunção bíblica, busque corrigir em amor, mas não extingua o Espírito Santo, porque essa é a recomendação bíblica. Então a gente precisa continuar crendo, a gente precisa continuar trafegando. A ortopraxia do Espírito, ela não é tão normativa assim, então é normal. Ela é na experiência. Existam pessoas que vão ter enganos, vão ter exageros, mas... Por isso que a ortopatia é tão importante. Eu estava conversando recentemente com um amigo, e ele é um cara mais reformado. Só que ele é um cara tão apaixonado, velho. Cara, isso é muito bom. Tão apaixonado, que ele falou assim: mano, quer saber? Eu tenho as minhas convicções, mas se eu estiver lá no culto, porque ele tá numa comunidade que é bem plural, por mais ser uma comunidade mais reformada, mas é bem plural porque vem pessoas que são avivadas, que vieram de outras igrejas. Ele fala assim: se vier uma irmãzinha falando assim, eu fui batizado do Espírito Santo, quem sou eu pra falar? Não, você não foi, porque na verdade isso foi só quando você... Tipo assim, cara, deixa as tuas crenças... Porque a ortopatia do cara tá muito acima, entendeu? A intenção do coração do cara de amar e querer viver uma igreja viva tá maior do que, tipo, essa normatividade da prática e não... fez errado, jogou tudo fora. Não! Então isso é muito importante. Se o nosso coração estiver no lugar certo, a gente tá aberto a ser corrigido. É isso. E a corrigir da melhor maneira. Sempre em amor, buscando com que o corpo seja edificado e dando espaço pro Espírito agir. Viva naturalmente, sobrenatural. Gabriel Namorato, obrigado. Nick, obrigado. E eu tenho algo que a gente sempre tem que comentar um prazer aqui inenarrável. O quê? Que a gente sempre tem as melhores, né? Comenta melhores. no final. Comenta aí, Morango do Amor. Mano, Morango do Amor. Coloca Morango do Amor se você assistiu até aqui e a gente vai responder todo mundo. Isso, e cara, todo mundo. Todo mundo que botar Morango do Amor. A gente vai responder com o quê? A gente vai responder falando... É isso aí mesmo. A gente vai responder você com a palavra carisma. Carisma. Porque é a palavra-chave desse episódio. E você que é um cara muito carismático, ora pra gente. Vou orar. Inclusive, ó, o último que a gente fez aqui de orar por cura, cara, até hoje eu recebo testemunhos. Tem muito comentário de gente que foi curada. Muito. Se você acha que é brincadeira, o dom de cura não existe. Mano, esse episódio em si, ele é a prova da existência da atualidade do dom de cura só pela quantidade dos testemunhos. Por vídeo. Mano. E sabe por quê? Vamos falar disso. Nossa, já tinha acabado o episódio, mas vamos falar só rapidinho. Voltamos. Sabe por que funciona? Mas foi um vídeo. Como que você orou no vídeo, o cara que vai assistir 2 meses depois vai ser curado? Porque Deus não tá preso no nosso tempo. Caramba, aí você me pegou. Deus é eterno. Então ele não tem passado, nem meio, nem
presente nem futuro. Então, como ele é eterno, quando você tá ouvindo aquela oração lá num vídeo gravado, seja no Spotify, seja no YouTube, seja com um vídeo só no áudio, o Deus que foi feita aquela oração, ele tá fora do tempo, ele pode te curar agora. E a gente vai fazer uma oração, e eu acredito, porque o Espírito Santo falou isso hoje de manhã, enquanto eu orava, que algumas pessoas você vai receber o batismo do Espírito Santo. Amém. Enquanto você assistiu esse episódio, e agora nessa oração, e antes de você orar, avisos finais. Que é. Não pode avisar essa coisa Não. Tá Fornalha Tour tá acontecendo? Já tá rolando. Já tá rolando. Tamo na Você estrada. que não foi, sinto muito. Loucura doideira. Você que não foi, é uma pena. Em São Paulo, no dia 24 agora de agosto. É 23? 23 agora de agosto. Obrigado pela episódio correção. não vai ter saído, então. O quê? Esse aqui. Não. Vai ter saído, mas não vai ter rolado. Ah. É. 23 Eu te vejo de lá em agosto. Sampa. E, mais importante de tudo, 10 e 11 de outubro, estaremos todos juntos na Dunamiscon. Meu irmão, esse ano tem surpresas indizíveis. Mano do céu. Digamos assim, que não terá pista de skate, não terá parede de escalada, mas terá infinitas possibilidades. Nossa, infinitas possibilidades. Mano, é tipo, literalmente... Avengers Endgame. Isso é uma coisa. Eu não sei como a gente vai colocar mais pessoas do que a gente já tá colocando naquela arena no ano que vem. Cara, porque o negócio já tá parecendo. Mano. Já tá parecendo o Morumbi. Tá parecendo já o Pacaembu de tamanho. Não é. Então, talvez você lançou um foreshadow aqui de um. O quê? Foreshadow é quando você solta uma informaçãozinha pra no futuro acontecer uma Dunamiscon no Morumbi. Meu irmão, só diga uma coisa. Inscreva-se. Há estádios vindo aí. Meu Deus. Olha aí. É verdade. Decente tá chegando também. Ai. Bem, vou orar então. Batismo do Espírito Santo também, né? Isso. Senhor, nós oramos agora, Jesus, para todos aqueles que estão ouvindo e querem viver uma vida sobrenatural. Sim, Senhor. A minha oração agora, Jesus, é que o Senhor os batize com o Espírito Santo. Traz sobre eles agora o entendimento que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Assim como o Senhor disse em Atos 1, é a promessa do Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor venha derramar essa promessa sobre cada um que ainda não foi revestido com o poder dos altos. Que crê no Senhor, mas deseja mais. Deseja esse fogo dos altos que capacita eles para a pregação do evangelho. Então eu oro agora, Espírito Santo, vem sobre aqueles que têm esse desejo e encha eles agora com fogo santo, encha eles agora com capacitação, com poder, com carisma, com a capacitação do Espírito Santo para anunciar as tuas boas novas, o teu evangelho, Senhor Deus. Eu oro no nome de Jesus agora, Pai, vem tocando, eu declaro, você vai começar a sentir como um calor de dentro de você, que é um calor que não dá pra explicar, você dirigindo, você talvez escutando no seu quarto à noite, mas um calor que você não consegue explicar, e eu sinto que você vai começar a orar em línguas agora, no nome de Jesus, põe pra fora aquilo que já tá dentro de você, como uma eletricidade também no seu corpo, as tuas mãos tremendo, eu oro no nome de Jesus, Senhor Deus, batiza cada um que está ouvindo aqui e deseja esse batismo, Pai, segundo a tua vontade. E eu oro também, Pai, no nome de Jesus, aviva o dom que há neles, Pai, assim como o apóstolo Paulo diz, aviva o dom que há neles, aqueles que já foram batizados, aqueles que já receberam do Senhor, mas estão adormecidos em suas igrejas locais. Eu oro, aviva o dom que há neles, para que eles possam fluir no sobrenatural e criar comunidades proféticas, que esse é o seu desejo. É isso que eu oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem, às 10 horas no YouTube, às 7 horas no Spotify. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.